Você já tentou de tudo para vender no digital, mas sente que está sempre travado? Talvez tenha tentado investir tempo e dinheiro em estratégias que não deram resultado. Mas e se existisse um motivo claro para isso? Hoje, eu vou te mostrar os maiores erros que impedem você de vender todos os dias e como evitá-los. Olha, eu sei exatamente como é essa sensação. Eu passei anos tentando entender porque algumas pessoas, elas vendiam todos os dias, enquanto outras, elas pareciam sempre estar lutando para fechar uma única venda. Eu passei madrugadas estudando, testando técnicas, criando conteúdo sem parar e esperando que alguma coisa finalmente fizesse sentido e as vendas, elas começassem a acontecer de forma mais consistente. Mas nada parecia funcionar. Sabe, era realmente frustrante ver outras pessoas crescendo enquanto eu continuava ali patinando no mesmo lugar. Parecia que existia algum segredo que alguns conheciam, enquanto eu ficava preso em um ciclo interminável de tentativa e erro. Foi só quando eu percebi que a maioria das pessoas estava focando no lugar errado que eu percebi que eu deveria mudar a minha estratégia. Se você sente que está preso, sem avanço real nas suas vendas, eu tenho uma boa notícia para você. E isso pode mudar. Hoje você vai descobrir os principais erros e o que está impedindo as suas vendas e como evitar esses erros. Mas antes de continuar, me conta, o que está bloqueando suas vendas? E não se esqueça de se inscrever aqui no canal para receber as próximas dicas. Você já tentou de tudo para vender no digital, mas parece que está sempre travado? Talvez você já tenha tentado investir tempo e dinheiro em estratégias que não deram resultado. Mas e se existisse um motivo claro para isso? Hoje, eu vou te mostrar os maiores erros que impedem você de vender todos os dias e como evitá-los. Olha, eu sei como é essa sensação de ver algumas pessoas tendo muito sucesso no digital, enquanto outras elas lutam para fechar uma única venda. Olha, eu virei algumas noites, eu tive que estudar muito, testar muitas técnicas, até entender o que eu estava fazendo errado e o que eu deveria mudar para que eu começasse a ter vendas consistentes. Era frustrante ver outras pessoas crescendo enquanto eu continuava patinando no mesmo lugar. Foi só quando eu percebi que a maioria das pessoas estava focando nos elementos errados que a minha chave virou. O problema não era falta de esforço, era falta de estratégia. Se você sente que está preso, sem avanço real nas vendas, eu tenho uma boa notícia. Isso pode mudar. Hoje, você vai descobrir os principais erros que estão impedindo suas vendas e o mais importante, como evitá-los. E antes de continuar, me conta aqui, qual é o maior desafio que você enfrenta hoje para crescer? E se essa conversa já está fazendo sentido para você, aproveita e deixa um like e se inscreve para não perder as próximas estratégias. E fique comigo até o final, porque eu vou compartilhar o maior erro que as pessoas cometem no mercado digital e, principalmente, como você pode evitá-lo. Essa pode ser a virada de chave que faltava para você. Olha, eu também já passei por isso. No começo, eu achava que precisava de muitos seguidores e de um orçamento gigantesco em anúncios para poder vender. Mas esse é um dos maiores mitos do mercado digital. Foi quando eu percebi que a chave para vender todos os dias não estava na quantidade de seguidores ou mesmo no investimento em tráfego pago, mas sim na forma como as pessoas me enxergavam. A percepção de autoridade e um sistema bem estruturado foram os fatores que realmente mudaram o meu jogo. E sei que pode ser desafiador. Eu também já me senti perdido e sem saber por onde começar. Olha, eu passei meses tentando fazer tudo sozinho, acreditando que quanto mais eu postasse e aparecesse, mais rápido eu chegaria ao sucesso. Mas essa abordagem, ela me deixava sobrecarregado e extremamente frustrado. O que realmente transformou o meu jogo foi quando eu percebi que a autoridade não tem nada a ver com a quantidade de conteúdo que eu produzia, mas sim com a estratégia por trás disso. Não importa quantos seguidores você tem, e sim se as pessoas que te acompanham, elas enxergam você como a solução para o problema delas. Foi quando eu percebi isso que as vendas elas dispararam. Comecei a abordar o problema real e as dores do meu público. Em vez de tentar agradar todo mundo, eu foquei em me tornar referência para um público específico de pessoas. Agora me conta aqui, você já passou pela frustração de postar sem parar e não ver resultado? Comenta aqui nos comentários, deixa a sua opinião. Agora que já entendemos a importância da percepção de autoridade e de uma estratégia bem definida, vamos falar sobre os erros mais comuns que impedem a maioria das pessoas de vender todos os dias. O problema, ele não está no que você vende, mas na forma como você apresenta isso para o seu público. O mercado digital, ele está cheio de oportunidades,
mas também cheio de armadilhas. E essas armadilhas, elas podem fazer com que mesmo os melhores produtos e serviços, eles passem despercebidos. Talvez você já tenha tentado mudar o preço, criar promoções ou aumentar a presença nas redes sociais, mas ainda as vendas elas não aconteceram como esperado. Isso acontece porque existem erros fundamentais que sabotam o seu crescimento sem que você perceba. Hoje nós vamos analisar os 3 principais erros que podem estar impedindo as suas vendas diárias e, mais importante, como você pode mudar isso hoje mesmo. Muitas pessoas elas acreditam que basta postar frequentemente nas redes sociais para gerar vendas, mas criar conteúdo sem um relacionamento estratégico é um dos maiores erros no digital. Talvez você já tenha se dedicado a produzir posts todos os dias, mas no final, sente que o conteúdo não gera engajamento nem conversões. Isso acontece porque postar por postar não é suficiente. O que você realmente precisa é de um plano de conteúdo que guie a sua audiência até uma tomada de decisão. Um dos maiores erros é tentar falar com todo mundo e acabar não falando com ninguém. Se o seu conteúdo ele não tem um direcionamento claro para um público específico, ele se torna irrelevante. Outro problema é focar apenas em curtidas e compartilhamentos, sem um objetivo claro de conversão. No final das contas, curtidas não paga boleto. Pense no seu conteúdo como um mapa. Cada postagem, cada vídeo, cada e-mail, eles precisam levar um destino claro, a decisão de compra. Se você posta sem um objetivo, as suas publicações elas ficam dispersas e não criam uma conexão real com a sua audiência. A abordagem certa, ela não é apenas criar conteúdo, mas criar um conteúdo estratégico. Isso significa publicar materiais que constroem um relacionamento com a sua audiência, reforçam a sua autoridade e despertam um desejo pelo que você oferece. Quando o seu público ele tem um propósito bem definido, as pessoas naturalmente se aproximam, se envolvem e, eventualmente, elas se tornam clientes. Agora me conta, você já sentiu que estava postando sem um objetivo claro e sem retorno? Compartilha aqui a sua experiência nos comentários. Muitas pessoas elas acreditam que investir em anúncios pagos é a solução mágica para vender todos os dias. Mas será que isso funciona de verdade? A verdade é que confiar exclusivamente em anúncios pagos pode ser um erro perigoso. Sem uma estratégia bem estruturada, você pode estar apenas queimando dinheiro sem um retorno real. É como tentar encher um balde furado. Você vai colocar água sem parar, mas ela nunca se acumula porque o balde tem vazamentos. Essa é exatamente a situação de quem aposta apenas em anúncios sem construir um relacionamento com a sua audiência. O que acontece é que muitos empreendedores, eles veem grandes marcas investindo milhões em anúncios e eles acreditam que esse é o único caminho para crescer. Mas a diferença é que essas marcas elas já possuem um posicionamento consolidado, um público que confia nelas e um sistema de conversão bem estruturado. Se você não tem uma base forte de clientes fiéis e uma estratégia clara, os seus anúncios eles vão atrair apenas curiosos e não compradores. Além disso, os custos com tráfego pago eles estão cada vez mais altos. Depender exclusivamente dessa fonte pode tornar o seu negócio extremamente vulnerável a mudanças no algoritmos das plataformas de anúncios. A solução não está em abandonar o tráfego pago, mas em fazer um mix dessas soluções. O tráfego pago, os anúncios, eles funcionam como um acelerador de resultados. Se você já tem uma audiência engajada e um processo de vendas bem estruturado, os anúncios eles servem para potencializar os resultados, não para tentar salvar uma estratégia mal planejada. Se você constrói um público que confia em você, com conteúdos relevantes, e-mails estratégicos, interações reais, as suas chances de conversão elas aumentam significativamente. Por exemplo, se você tem um canal no YouTube ou um Instagram bem estruturado, os anúncios eles apenas amplificam o alcance do que já está funcionando organicamente. Se você investe em anúncios, mas sente que eles não trazem um retorno consistente, experimente integrar uma estratégia de nutrição de leads. Isso significa criar conteúdos estratégicos para aquecer sua audiência antes de oferecer algo diretamente. Pode ser uma sequência de e-mails, um grupo no WhatsApp, ou até mesmo conteúdos educativos no Instagram. Dessa forma, quando a pessoa ela vê o seu anúncio, ela já conhece o seu trabalho e confia mais no que você tem a oferecer. Agora que você sabe que depender apenas de anúncio pode ser um grande erro, vamos falar sobre o problema que pode estar impedindo as suas vendas: ignorar a percepção de autoridade. Se você quer entender por que isso pode ser um fator decisivo para o crescimento do seu negócio, fica aqui comigo que eu já te explico. Se tem algo que pode definir o sucesso ou o fracasso de um negócio digital, é a forma como a audiência percebe você. Olha, muitas pessoas, elas tentam vender seus produtos e seus serviços sem antes construir uma base de confiança e credibilidade.
E o resultado? Baixa conversão e uma dificuldade em crescer no mercado. Pensa nisso. Se você precisasse contratar um advogado, você escolheria alguém que já tem um histórico comprovado de casos bem-sucedidos ou alguém que apenas diz que é bom? No digital, a lógica é a mesma. As pessoas elas compram de quem elas enxergam como referência e quem transmite segurança e autoridade. O problema é que muitos empreendedores eles subestimam o impacto da autoridade. Eles acreditam que basta ter um bom produto ou um bom serviço para vender, mas esquecem que o público ele precisa confiar em quem está oferecendo a solução. Outro erro comum é depender exclusivamente de números como seguidores e curtidas como prova social. Só que números vazios eles não significam autoridade. O que realmente conta é a percepção de valor que a sua audiência tem sobre você. Se você não trabalha a sua imagem como especialista no seu nicho, o público ele pode acabar preferindo comprar de alguém que tem uma presença mais consolidada. E o pior, muitas vezes, essa pessoa ela não tem mais conhecimento que você, ela apenas soube se posicionar melhor. A solução está em construir e reforçar a sua autoridade de forma estratégica. E para isso, existem 3 passos essenciais. O primeiro passo é compartilhar os resultados e casos de sucesso. Nada constrói mais autoridade do que prova social real. Se você já ajudou clientes ou alunos a obterem resultados, mostre isso. Depoimentos, estudos de caso, histórias de transformação são extremamente poderosos e não precisa esperar ter centenas de clientes para começar. Pequenos feedbacks positivos, conquistas individuais e até mesmo a sua própria jornada de aprendizado já são o suficiente para demonstrar valor. O segundo passo é aparecer e falar com segurança. Muitas pessoas elas têm medo de se expor, de gravar vídeos ou de se posicionar como especialista. Mas se você não fizer isso, dificilmente a sua audiência vai ver você como autoridade. Quanto mais você se expõe, mais o público ele se familiariza com a sua mensagem e confia no que você tem a oferecer. O terceiro passo é criar conteúdo que posicione a sua expertise. Tudo que você publica impacta diretamente na forma como as pessoas te enxergam. Se o seu conteúdo ele é raso ou inconsistente, a sua autoridade ela vai ser frágil. Em vez disso, foque em criar materiais que ensinem, que informem e principalmente que mostrem o seu diferencial. O objetivo não é apenas ensinar, mas fazer com que a sua audiência veja você como a melhor opção no mercado. Se você ainda não trabalha a sua autoridade, comece agora mesmo postando conteúdo, mostrando um caso de sucesso ou compartilhando um insight valioso do seu nicho. Isso vai ajudar a consolidar a sua imagem como especialista e fortalecer a sua presença no digital. Agora que já falamos dos erros mais comuns e do impacto da autoridade, vamos falar sobre o que realmente funciona. O que diferencia quem vende todos os dias de quem continua patinando no digital? Olha, fica comigo que eu vou te mostrar. Agora que identificamos os maiores erros, vamos falar sobre o caminho certo para vender todos os dias de forma consistente e previsível. O segredo está em 3 pilares fundamentais: um posicionamento estratégico bem definido, a sua autoridade e um funil de vendas bem estruturado. O primeiro passo é um posicionamento bem definido. Quem é o seu público-alvo? Qual é o problema específico que você resolve? É preciso comunicar de forma clara porque a sua solução é única e diferente do que já existe. Quanto mais específico você for no seu posicionamento, mais fácil será atrair o público certo e se destacar da concorrência. Depois, é essencial você construir uma percepção de autoridade. Isso significa criar conteúdos que eduquem, inspirem e demonstrem a sua experiência. As pessoas, elas compram de quem elas confiam. E essa confiança ela é gerada através da consistência na entrega de valor. Se você aparece com frequência e compartilha o seu conhecimento de forma estratégica, a sua audiência ela passa a ver você como referência. Participar de eventos, escrever artigos, publicar vídeos educativos e compartilhar histórias de sucesso são formas poderosas de reforçar a sua autoridade. E por último, é necessário ter um processo de vendas bem definido. Não adianta atrair pessoas para o seu conteúdo se você não tem um caminho claro para convertê-las em clientes. Um bom sistema de vendas, ele elimina as incertezas e garante a previsibilidade no faturamento. Isso pode ser feito através de um funil de vendas bem estruturado, onde cada etapa ela conduz a sua audiência naturalmente até a tomada de decisão. O segredo não está apenas em vender, mas em construir um processo de vendas que gere vendas consistentes.
Agora que entendemos os erros mais comuns e a estratégia certa para vender todos os dias, eu quero compartilhar algumas histórias reais de pessoas que aplicaram essas mudanças e tiveram resultados extraordinários. O primeiro exemplo é um fotógrafo chamado Lucas Martins, que sempre teve talento para capturar imagens incríveis, mas ele nunca conseguia clientes fixos. Ele dependia de indicações de trabalhos eventuais, e isso, naturalmente, tornava a sua receita muito instável. O maior erro dele? Criar conteúdos aleatórios sem uma estratégia clara de atração e conversão. Quando ele começou a posicionar o seu Instagram como um portfólio estratégico e a educar o seu público sobre a importância da fotografia profissional, as coisas mudaram. Em menos de 6 meses, o Lucas ele dobrou o faturamento e passou a ter uma agenda lotada de ensaios sem precisar correr atrás de clientes. O segundo exemplo é a Joana Pereira, uma nutricionista que acreditava que precisava de milhões de seguidores para vender as suas consultas online. Ela postava todos os dias, mas ninguém agendava com ela. O maior erro dela era não demonstrar autoridade e não oferecer um caminho claro para os seus seguidores se tornarem clientes. Ao aplicar as estratégias de posicionamento e engajamento, criando conteúdos que geravam conexão e prova social, ela começou a atrair clientes de uma forma natural. Hoje, a Joana ela tem um sistema previsível de agendamentos, ela vende pacotes de acompanhamentos e não precisa mais depender de clientes presenciais. E o terceiro caso que eu gostaria de trazer é o do Ricardo Alves, um personal trainer que sempre trabalhou em academias. Mas ele tinha a vontade de crescer o seu negócio, mas como ele ia fazer isso se ele dava aulas presenciais e dependia do tempo? O maior erro dele? Depender do marketing boca a boca e não desenvolver um ecossistema digital para novos alunos. Quando ele estruturou um modelo de aulas online, começou a se posicionar como referência no treinamento para iniciantes, ele expandiu o seu alcance. Hoje, o Ricardo ele tem alunos em todo o Brasil, ele vende programas de treino e tem uma renda muito mais previsível do que antes. Essas histórias, elas mostram que, independentemente do seu nicho, vender todos os dias no digital não é uma questão de sorte, e sim de estratégia. O que Lucas, Joana e Ricardo fizeram? Eles corrigiram os erros mais comuns e passaram a se posicionar como referência. Isso prova que com os ajustes certos, qualquer profissional ele pode criar um sistema previsível e sustentável de vendas. Hoje, exploramos os maiores erros que impedem as pessoas de vender todos os dias.